Não, primeiramente, hoje eu me presenteei com um banana bread. Eu nem sei o que me deu pra poder fazer ele, na verdade. Eu acho que eu só tava a fim de assar alguma coisa no forno. Eu amo assar coisas no forno, no geral, assim. Eu me sinto muito calma e é um rolê que eu gosto de fazer às vezes assim, sabe? Um hobby, uma vibe. Eu adoro. Mas eu só fui descobrir que eu gostava disso me conhecendo. E como o autoconhecimento ele pode ser uma base tão sólida pra tudo na nossa vida, né? Tava refletindo muito sobre isso, principalmente depois desse último vídeo, que foi o desafio de meditação. Se você não viu, vai lá ver. Mas assim, pra tomada de decisões importantes, pros desequilíbrios no dia a dia, se conhecer salva, equilibra e coloca muita luz na direção. E hoje eu quero conversar sobre como aprender a me conhecer vem me libertando cada vez mais de hábitos nocivos, por exemplo, ou ajudando a transformar, a pelo menos enxergar, porque se a gente não enxerga não dá pra fazer nada. Só que antes eu preciso de comer esse pedaço que eu parti aqui, porque tá quentinho. Gente, foi muito bom. Mas vamos para o primeiro ponto. A gente precisa se reconhecer não só nas coisas boas, né, nas nossas qualidades, mas a gente precisa de conhecer as nossas partes paias, sabe? Os sentimentos ruins que a gente sente, nas coisas mais difíceis, nos sentimentos que a gente evita, sabe? Tem medo de reconhecer também, eu acho que isso rola muito. Algumas pessoas chamam isso de encarar as sombras ou abraçar os demônios internos, independente de como seja a nomenclatura ou como você conheça ou não. Pra mim é sobre não negar o que existe em mim, porque é justamente aí que vai mostrar pistas dos meus desequilíbrios. Um exemplo, quando eu fui diagnosticada com um transtorno alimentar, compulsão, eu precisei de entender as origens disso. Precisei porque, enfim, eu queria muito saber quais eram os meus gatilhos para eu aprender a lidar com ela. E assim, gente, não é fácil. Na verdade, é bem desconfortável. Mexer dentro da gente pode ser muito caótico, né? É como cutucar vespeiro, sabe? Uma vibe assim, infelizmente. Faz parte do processo. E é nesse mergulho que as transformações, na verdade, começam, sabe? É só quando dói que a gente percebe que tem alguma coisa pedindo para ser cuidado, transformado, curado. E esse é um processo que eu vivo de tempos em tempos. E a vida, gente, ela é assim, ó. A vida é sazonal, ela não é linear, sabe? E sim, às vezes eu me perco de mim. E tá tudo bem. Pra mim, a vida tem, sim, os seus mistérios. E existem fases que a atenção, ela vai mais pra fora. Pro que tá acontecendo no mundo, pras urgências, sei lá. Isso não só necessariamente em situações ruins, em situações muito boas, em que tudo tá muito favorável e viver no externo tá muito confortável, muito agradável. Eu acho que também nesses momentos, sabe? E a gente vive esses processos também. Mas quanto mais a gente tá do lado de fora, mais a gente começa a desequilibrar nas nossas escolhas, assim, sabe? E é óbvio que a gente tem que encontrar o nosso equilíbrio, que é particular para cada um, e saber aproveitar a vida, assim, entender essas fases, sem ficar se culpando muito. Porque faz parte. E mesmo nesses momentos, assim, mais distantes de mim, acho que eu nunca me deixei de lado totalmente. De alguma forma eu usava algum recurso, alguma ferramenta para me ajudar a me manter próxima de mim de alguma forma. Porque, sei lá, sempre foi um pouco desesperador não me entender, sabe?
Eu sempre gostei de me entender por que eu tô sentindo tal coisa. E isso, de certa forma, sempre foi importante pra mim, assim, da adolescência pro resto da minha vida, eu acredito. Quando eu falo de autoconhecimento, assim, não é de rotina perfeita ou qualquer coisa perfeita, porque eu acredito que é um processo que acompanha com a vida, ou seja, ele é daquele jeito. Mas ter recursos que me ajudam a voltar pra mim, aí a gente tá falando a mesma coisa. Como, por exemplo, psicanálise é uma coisa que eu fazia, que já fiz desde criança, em fases em que eu parei, voltava, fases que eu sentia mais necessidade pra isso, fases em que eu não tinha condição financeira pra voltar, e aí eu usava outros recursos, como, por exemplo, o Reiki. Terapia holística. Nas terapias holísticas, o Reiki era o que eu sempre gostei mais. Hoje em dia, eu inclusive tô sentindo falta, que tem tempos que eu não faço. E é uma ferramenta que é como se fosse, a grosso modo dizendo, uma meditação muito potente, assim, em que eu literalmente tenho sensações físicas e tenho esse contato comigo, assim, mais direto. São recursos, sabe? Não vai te levar a um objetivo. É algo que você vai cuidando. Porque, querendo ou não, tudo isso que eu tô falando tá muito ligado a observações diárias, a coisas... Que susto! Há coisas que a gente faz no nosso cotidiano, sabe? É diário. E vai ter dia que você vai estar mais assim, outros mais assados, e acompanhando com a vida. Vai ter fases da sua vida em que você vai estar vivendo mais do lado de fora. Mas você pode ter recursos dentro da sua realidade, como por exemplo assistir esse vídeo, sabe? Consumir conteúdos para te ajudar a fazer isso com o que você pode. Leituras expansivas que me ajudam a pensar, não no sentido de autoajuda, sabe? Mas que me ajudam a me desenvolver, assim, sabe? De desenvolvimento pessoal, que existe essa imensa diferença. Depois a gente conversa sobre. Pintar, escrever, meditar, assar coisas, tipo bolo, enfim. Coisas que eu gosto de fazer comigo. Sair pra ir fazer um rolê legal, tomar um café sozinha também. Eu gosto de sair sozinha, de vez em quando. Ter um encontro comigo. Tem um livro que eu li que ele falava sobre o encontro do artista. Então, de ir pra exposições, coisas assim. É um rolê que me acalma muito. Sabe, programar uma viagem. Coisas assim, sei lá, que você pode encaixar no seu dia a dia, na sua rotina. Que você pode planejar, que você pode usar o recurso financeiro para te ajudar também, ou que você pode usar o que você tem agora da maneira que você consegue, porque obviamente, né, a gente não é um privilégio que todo mundo tem, tá? Por exemplo, em fases da vida, uma fase maior da vida, não sei, em que você consegue dar mais atenção para isso, para essa coisa de se conhecer. Você tem conta pra pagar, você tá trampando, pega o transporte público, sabe? Eu trabalhei por muitos anos em shopping, assim, era o trabalho que mais me consumia tempo. E a fase em que eu tive, que eu trabalhava em shopping, fazia faculdade e ainda, tipo, queria encaixar uma atividade física, e a atividade física hoje também entra nessa parte que me faz bem, assim, eu me sinto conectada comigo. Então, assim, é um corre, e ainda eu nem filho tenho, imagina quem tem filho e outras tarefas, mas o momento que for possível para você, experimenta fazer algo por você com você mesma, que esse encontro ele é transformador, independente se ele vai ser algo que você vai conseguir fazer toda semana ou não, ou todo final de semana, sei lá, mas com algum nível de constância e sempre priorizando no seu dia a dia esse tipo de presença, sabe? Como for possível. Porque isso vai fazer muita diferença. Essa aproximação de se conhecer, de entender como que funciona a sua cabeça, suas vontades, seus desejos, as suas partes paia, gente, é babado. E assim como eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito que esse processo é eterno. Aprendizado eterno. Ele muda de fase, de forma, de intensidade. Às vezes dói, às vezes vai trazer alívio, mas é assustador e ao mesmo tempo irresistível, principalmente quando você começa a sentir essa conexão com você, a entender os seus limites atuais, os seus gostos, o que você realmente quer fazer, o que você não quer fazer, coisas que você não precisa de se sujeitar a passar. Isso a gente só percebe quando a gente está olhando pra gente, não pra fora, e não pro outro.
coisas, principalmente que incomodam a gente precisa de entender dentro da gente. E isso são camadas. Mas assim, é isso. Aqui no canal eu quero dividir sempre um pouco disso com vocês, assim. Um pouco dessas etapas, um pouco das minhas dúvidas, das minhas soluções, dos meus aprendizados, misturando com o meu dia a dia, com meus vlogs, com as minhas descobertas, porque é aprendendo com a vida, comigo mesma, mas sempre aprendendo.